Olá galera, estamos aqui para mais uma aula, dessa vez de história, que é sobre a Revolução Russa. Mas espera aí, eu estou com algumas cores da mesma bandeira da Rússia? Rapaz, tem algum? Não. Para começar, a Revolução Russa ela ocorreu em 1917, mas a gente precisa entender como era essa Rússia antes da Revolução, politicamente, economicamente, para que a gente entenda como foi que foi fazendo-se essa revolução, para que a gente possa compreender como se deu esse processo até chegar na Revolução Russa. Nesse período, a sociedade russa era essencialmente agrária, ou seja, a sua maior economia era com base na agricultura. Além disso, mais de 80% da população russa vivia no campo e eram camponeses pobres que muitas das vezes tinham que se sujeitar à pobreza, né, à fome, à miséria mesmo. Tá? E além disso, a Rússia nesse período ela era governada pelo Czar, pelo imperador, que tinha de certa forma um governo muito autoritário. Somente aí no final do século XIX para início do século XX, ou seja, a partir de 1900, é que houve na Rússia um processo de modernização. Essa modernização ela chegou acompanhada da industrialização, ou seja, a Rússia ela estava também começando a se industrializar, levar fábricas, né, máquinas para esses lugares. Com isso, atraiu a população para morar nesses lugares. O imperador, que na época dessas reformas e modernização era Alexandre II, ele permitiu que fizesse reformas de diversas formas. Ele permitia que tivesse aí reformas, certo, em obras públicas, que inclusive houvesse reformas nas forças armadas e que houvesse construções públicas, né, de ferrovias e etc. Só que para fazer tudo isso, infelizmente, o imperador ele teve que recorrer aí ao quê? A aumentar os impostos de quem? Como sempre, dos camponeses, nós também pobres, né, lascados. E aí, o que aconteceu? Além disso, o imperador também recorreu aí aos cofres financeiros de estrangeiros, nesse período aí dos ingleses e franceses, empréstimos. Sendo assim, o imperador ele foi aumentando mais ainda a modernização na Rússia e trazendo muitas indústrias, fábricas. Assim, facilitou mais ainda a motivação, a atração de trabalhadores na zona urbana, que foram chamados aí de operários. Esses operários cada vez mais tinham seus trabalhos precários, péssimas condições de trabalho, enquanto isso a burguesia do outro lado enriquecia e assim aumentava mais ainda as desigualdades sociais na Rússia. Essas diferenças, pessoal, entre ricos e pobres propiciaram, facilitaram com que houvesse aí a difusão, o espalhar de ideias, né, ideologias como o socialismo, que era inspirado aí no Karl Marx. Assim, pessoal, foram criados dois partidos de oposição ao imperador, que na época já era outro, o Nicolau II, tá? E esses partidos aí, eles irão depois, com o tempo, ter uma divergência e vai se fazer outros dois grandes grupos aí que a gente vai conhecer agora. Os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, pessoal, significa em maioria. Eram a maioria das pessoas que estavam ao lado desse grupo. Os mencheviques significa minoria, né? Era um pequeno grupo, mas que também tinham suas ideias. Vamos ver quais são as ideias de cada um? Mas antes é importante a gente dizer que esses dois grupos, eles tinham também um objetivo de derrubar, tirar o imperador do poder, tá? Primeiro aí são os mencheviques, a maioria, lembram? Ou seja, liderado aí por Vladimir, mais conhecido por Lenin. Esse grupo aí, eles tinham um posicionamento mais radical. Para esse grupo, para derrubar o imperador, o Czar, né, deveria ser feito aí a implantação do socialismo, tá?
Essa ideia é defendida por Karl Marx. E, de alguma forma, essa revolução deveria ser feita pelos proletários, pelos operários, pelo povo que está lá embaixo da pirâmide, né? Que a gente chamaria de pobres, ou também, como tivemos aí, classe média, né? Grupos medianos. Então, eles achavam que também deveria ser tomada aí as propriedades privadas, né? Era uma das mudanças que eles queriam fazer na sociedade. Os mencheviques, que significa minoria, né, desse grupo, eles acreditavam que para fazer uma reforma, uma revolução, deveria partir aí de frente, né, pela burguesia, né, pelos burgueses, os que tinham mais dinheiro ali, e que de alguma forma também essa revolução ela tinha que implantar aos poucos esse socialismo. Só que para implantar esse socialismo, antes eles queriam que fizesse um regime, um governo democrático. Ou seja, eles acreditavam que antes a sociedade tinha que passar por um governo mais democrático para depois fazer, tá, o socialismo. Enquanto isso, pessoal, a Rússia, ela estava aí entre 1914 até 1917 participando da Primeira Guerra Mundial. E o pau estava quebrando mesmo, era lá no próprio país da Rússia. Por quê? As pessoas que moravam na Rússia, elas, sobretudo a população pobre, elas estavam tendo aí péssimas condições, né, de trabalho. Estavam vivendo na fome, na miséria. Logo surgiram aí o quê? Diversas revoltas, né, da população aí mais pobre, camponeses, só que foram duramente reprimidos, né, pelas tropas imperiais. E aí, em 22 de janeiro de 1905, tá, a população, elas fizeram uma manifestação pacífica, tranquila, contra esses abusos da autoridade dos imperadores. Só que aí, o que eles reivindicavam, né? Eles reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento do salário. Só que o imperador, ele ordenou para que os guardas imperiais, né, as tropas, pudessem reprimir esse movimento. Sendo assim, centenas, né, de homens, mulheres, crianças morreram por conta desse conflito, né, dessa manifestação. E daí esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e propiciou com que houvesse outras revoltas, tá, contra o imperador. Para lutar e buscar melhorias, os trabalhadores, eles agora formaram os sovietes. O que eram os sovietes? Eram conselhos democráticos, tá, que eram formados